Tudo bem, galera? Separei aqui dois problemas relacionados à eletricidade para nós podermos tirar algumas dúvidas, tá? O primeiro problema é o seguinte: um secador de cabelos de potência 1270 watts é projetado para ser ligado em tomadas elétricas de 127 volts. Calcule, letra A, a corrente elétrica que atravessa o aparelho quando em funcionamento. Então, muito bem. Questão número 1, item A. Bom, eu tenho uma potência elétrica de 1270 watts e uma tensão elétrica de 127 volts. Ok? E eu quero saber, no item A, a corrente elétrica que passa pelo aparelho. Está aqui. Bom, para calcular esse item A, eu posso usar a equação de potência elétrica P igual a U vezes I. Substituindo os dados, 1270, que é a potência, é igual a 127, que é a tensão, vezes a corrente elétrica, ok? Bom, vou passar o 127 para baixo do 1270, então 1270 dividido por 127 será igual ao valor da corrente. Isso daqui vai te dar uma corrente igual a 10 amperes. Então, esse é o item A resolvido. No item B, ele pede para a gente o valor da resistência elétrica do aparelho. Bom, para calcular essa resistência elétrica, nós podemos usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U eu tenho, é 127. A resistência elétrica é o que nós queremos. E a corrente eu acabei de calcular, vale 10 amperes. Então, isso implica que a resistência elétrica é igual a 127 dividido por 10. Isso daqui vai me dar uma resistência elétrica de 12,7 ohms. Então, esse é o item B resolvido, tá certo? No item C, ele pede para a gente o quê? O valor da conta de luz se esse secador ficar ligado 30 minutos por dia, considerando o preço do quilowatt igual a R$1. Bom, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que para eu calcular o consumo de energia elétrica, eu vou usar a potência P vezes ΔT, tá certo? Só que essa potência tem que estar em kW e esse tempo tem que estar em hora. Então, como é que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou pegar 1270 watts, que é a potência, e vou dividir por 1000. E aí eu passo ela para quilowatt. Isso daqui vai dar 1,27 kW. Vou pegar o tempo, que está em minutos, 30 minutos, e vou dividir por 60. Isso daqui vai me dar 0,5 horas, ok? Feito isso, eu vou substituir aqui dentro. O consumo vai ser igual à potência, que é 1,27, vezes o tempo, que é 0,5. Tá aí. Então, se você pegar a sua calculadora e fizer essa continha, deixa eu pegar aqui que eu já deixei pronto para a gente ganhar tempo. Esse consumo vai ser igual a 0,635 kWh. Só que isso, gente, é por dia, tá? E a gente quer saber o quê? Por mês. Então, multiplico por 30. Por que por mês? Porque a conta de luz você paga por mês, né? Você não paga por dia. Então, quando você multiplicar isso aqui por 30, você vai achar um valor de 19,05 kWh. Então, vou botar aqui mês para você lembrar que é por mês. E aí, para eu saber o preço do quilowatt-hora, basta eu pegar esse cara e multiplicar pelo preço do quilowatt-hora, que é R$1. Então, isso daqui vai me dar uma conta de luz de R$19,05 por mês, tá certo? Então, tá aí. Esse é o item C. Então, não tem dificuldade, né, galera? Mole. No item D, o que ele quer da gente? Se esse secador fosse inadvertidamente ligado em uma tomada de 220, qual seria a potência elétrica do secador e o valor da corrente? Então, vamos ver. Peguei o secador e liguei ele numa tomada errada. E aí eu quero saber qual o valor da potência e da corrente, beleza? O que eu sei desse secador? A resistência dele, que vale 12,7 ohms, é isso? E a tensão elétrica que ele foi ligada,
erradamente, que é 220 volts, tá certo? Bom, para calcular essa potência, eu posso usar o seguinte, P, como eu tenho esses dois dados aqui, né? Eu posso usar P é igual a U ao quadrado sobre R, certo? Então, P igual ao quadrado sobre R, eu vou ter 220 ao quadrado dividido por 12,7. Quando você pegar a sua calculadora e fizer essa continha aí, você vai achar um valor de aproximado, tá, galera? Aproximadamente 3.811 watts de potência. Se você reparar, 3.811 watts de potência, galera, é 3 vezes maior do que a potência inicial que foi dada do aparelho, quando ele era ligado na rede de 127 volts. Né? Então, o que a gente percebeu? Quando a gente aumentou o valor da tensão, o valor da potência acompanhou. Né? Então, quando eu dobrei a tensão, a potência ela triplicou, nesse caso aqui. Né? Então, ela ficou 3 vezes maior. Então, esse aparelho aqui, ele vai esquentar muito, tá certo? Vamos ver agora o valor da corrente. Essa corrente aqui, como é que eu faço para calcular ela? Eu posso usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Esse U, ele vale 220. Essa resistência vale 12,7. Essa corrente é o que eu quero. Então, eu vou ter 220 dividido por 12,7. Então, isso daqui vai me dar uma corrente elétrica de 17,3 amperes, que também é maior do que a corrente original que eu calculei lá, que era de 10 amperes, tá certo? Então, essa é a letra D. No item E, ele pergunta para a gente o seguinte, se esse aparelho ele vai queimar. Então, o que a gente pode concluir? Como essa potência ela ficou 3 vezes maior, significa que esse aparelho ele vai esquentar 3 vezes mais, o que consequentemente vai fazer com que alguma peça dentro dele se danifique, tá? Então esse aparelho ele vai queimar, como a gente diz no popular, tá certo? Então esse aparelho aqui ele vai queimar, ele não vai funcionar, beleza? Bom, vamos agora ver a questão número 2. Na questão número 2, eu tenho um chuveiro elétrico projetado para funcionar com tensão elétrica de 220 volts. Possui uma potência de 5.400 watts. Determinar a corrente elétrica que circula por ele. Então, vamos lá. Item 2, letra A, eu tenho uma potência de 5.400 e eu tenho uma tensão de 220. Beleza? Eu quero saber o valor da corrente. Posso usar P é igual a U vezes I. A potência é 5.400. A tensão é 220, a corrente é o que eu quero. Então, essa corrente aqui vai ser 5.400 dividido por 220. Se você pegar a sua calculadora e fizer essa continha, você vai achar um valor de corrente igual a 24,5 amperes, tá certo? Então, essa é a corrente do aparelho. No item B, o que ele pergunta? A resistência elétrica do chuveiro. Então, item B, eu posso calcular através da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A tensão elétrica U eu tenho, é 220. A resistência elétrica é o que eu quero. E a corrente elétrica eu acabei de calcular, 24,5. Então, eu posso dizer que essa resistência é igual a 220 dividido por 24,5. Tá certo? E aí, quando você pegar a sua calculadora e fizer esse cálculo, você vai achar aproximadamente 9 ohms de resistência, tá? Então, esse é o item B. No item C, o que ele pede para a gente no item C? O valor da conta de luz se esse chuveiro for ligado 30 minutos por dia. O preço do quilowatt-hora é R$1. Bom, gente, então você já sabe que a potência ela tem que estar em quilowatt, né? E aí você divide por 1000 e aí você transforma. Isso aqui vai dar 5,4 kW, quilowatt, beleza?
O tempo, você já sabe que tem que estar em horas. Então, se eu tenho 30 minutos, eu vou dividir por 60 e vou ter 0,5 horas, ok? Feito isso, você vai pegar e vai encaixar esses dados na equação do consumo de energia. A potência é 5,4 e o tempo é 0,5. Quando você pegar a sua calculadora e fizer esses cálculos, você vai achar 5,4 vezes 0,5, 2,7 kWh por dia. Só que você já sabe que a gente quer achar por mês, então você vai multiplicar por 30. E aí você vai achar um consumo mensal de 81 kWh. E aí, como você quer saber quanto você vai pagar por isso, multiplica pelo preço do quilowatt-hora. Então, você vai ter aqui uma conta de luz referente a esse chuveiro de R$ 81, tá certo? Bom, esse foi o item C, vamos para o item D. No item D, o que ele quer saber? O que ocorreria se esse chuveiro fosse inadvertidamente ligado a uma tensão elétrica de 110 V? Bom, então, vou calcular a potência. Potência é igual a U ao quadrado sobre R, né? A tensão é 110, então vai ser 110 ao quadrado. E o valor da resistência é 9, eu tenho aqui. Quando você fizer essa continha, você vai achar uma potência de 1.000 aproximado, tá? 1.344 watts de potência. Se você comparar ela com a potência original do aparelho, é 5.400 watts. Se você dividir 5.400 por 1.344, você vai ver que isso daqui é 4 vezes menor. Então, o que aconteceu, gente, na verdade? Quando você ligou o chuveiro numa tensão que é a metade, né, da tensão anterior, a potência ficou reduzida a 1/4. Esse chuveiro vai queimar? Não, ele não vai queimar. Ele só vai esquentar menos. Então, o que você conclui disso? Se você tiver um chuveiro 220, você pode ligar ele em 110. Só que ele vai esquentar pouco, mas não vai queimar. Agora, se você tiver um chuveiro projetado para funcionar em 110 e ligar ele em 220, o que vai acontecer? A potência aumenta, ele esquenta muito e acaba queimando. Tá certo, galera? Então, espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Forte abraço aí e até a próxima aula.